Acordei, vi o sol brilhar da janela. Sem querer, vi você passar por mim. Não acreditei que era você naquela manhã, mas meus olhos não iam mentir pra mim. Pra te fazer parar, eu quase arrisquei um nome qualquer. Ô mulher, por que que eu não te chamei? Venha ver o sol da minha janela, ele vem de graça e na contramão. Essa gente toda que corre às cegas sem saber que a luz chega ao coração. Venha ver o sol da minha janela, que ele vem de graça e na contramão. Essa gente toda que corre às cegas sem saber que a luz chega ao coração. Sextamos! Bom dia, pessoal! Que delícia começar nosso programa ao som da banda Tribo de Gonzaga, que veio direto da cidade de Petrópolis para fazer então a trilha sonora do Manhã Diversa dessa sexta-feira. Então, bom dia, sejam muito bem-vindos ao Manhã Diversa. Nossa, a gente está muito feliz de estar aqui com vocês. Igualmente, tenho certeza que essa sexta-feira nossa vai ser animada ao som de muito forró e tá só começando, né? A gente já começou no embalo, né, minha parceira? E bom dia pra você, Bárbara Lage. Bom dia, minha parceira Roberta Helway, e bom dia pra você que tá nos assistindo. Já deu pra perceber que o programa desse dia 17 de junho tá muito mais que bom, né? Além de muita música com o pessoal da Tribo de Gonzaga, o Manhã Diversa de hoje tá super cultural. E vai rolar um bate-papo sobre a Lei Rouanet, a Lei Federal de Incentivo à Cultura. E nós vamos te explicar como ela funciona e o que é preciso para fazer receber essas verbas desse instrumento que é tão importante para os artistas de diversos gêneros. E o Netinho Rocha vai te levar para conhecer o trabalho da artista plástica Luísa Costa, que transforma detalhes em grandes obras de arte. E também vai ter, é claro, gastronomia de alta qualidade com o nosso chefe Arthur Veloso. E você vai aprender comigo um espetinho de queijo coalho com mel e pimenta e para acompanhar um suco de milho verde para arraiar nenhum botar defeito. E aí, curtiu? Então fique com a gente porque tem muita coisa boa até o meio-dia. E o Manhã Diversa, é claro, tá só começando. Você com certeza já ouviu algo sobre a Lei Rouanet, né? Em meio às últimas polêmicas envolvendo o financiamento de artistas e os cachês milionários de cantores sertanejos, a principal lei de incentivo à cultura no país sofreu retaliações e muitas fake news. Segundo dados da Secretaria Especial da Cultura de 1991, que foi a data da criação da Lei Rouanet, até 2018, ano dos últimos dados fornecidos, foram realizados mais de 53 mil projetos com o apoio dessa lei. Um investimento total de 17 bilhões de reais. Afinal de contas, qualquer artista pode ter acesso a esse financiamento. Cultura é gasto ou é investimento? Para responder a essas e outras perguntas, convidamos hoje a Mauri Rocha, que é consultora em projetos culturais incentivados. Bom dia, Mauri. Bom dia. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu começo perguntando de cara, para a gente já esclarecer e não dar margem para dúvida nenhuma, o que é a Lei Rouanet? Olha, a Lei Rouanet, na verdade, é uma lei que tem alguns mecanismos de fomento à cultura no Brasil. Mas tem fundos de investimento, mas só uma delas realmente emplacou, que é a forma de estimular o apoio da iniciativa privada ao setor cultural, oferecendo incentivos fiscais. Então, é uma lei com vários mecanismos, mas o que emplacou na prática mesmo
foi a questão dos incentivos fiscais da iniciativa privada para os projetos culturais. É importante dizer que também existe a versão dessa lei para os impostos a níveis estaduais e até mesmo em algumas cidades. E a Mauri, infelizmente a gente vê... É importante também... Sim? Pode continuar. É importante também a gente dizer que mecanismos de fomento à cultura são amparados pela Constituição, né, que diz no seu artigo 215 que cultura é prioridade, né? Então é um reconhecimento do Estado a necessidade de se haver investimento e promoção da cultura. Mauri, agora sim, afinal de contas, quem que pode, então, qual artista que pode captar esses recursos, né, oferecidos aí por essa lei? Olha, praticamente todo mundo da área artística são pessoas jurídicas que têm o registro de atividade artística e cultural no CNPJ dela, e também pessoas físicas e até microempreendedores individuais. O que é importante é que possa comprovar que nos últimos 2 anos essa empresa ou essa pessoa teve uma atividade cultural constante. Uma maior dificuldade que se tem, e é uma coisa que a gente já trabalha há muitos anos, mas que tem um progresso muito pequeno, é a capacitação do artista, da empresa cultural em poder apresentar projetos ou até mesmo ter um conhecimento de como os projetos funcionam. Mas ela está acessível para todas as pessoas, empresas da área artística e cultural. E a Mauri, até aproveitando o seu gancho, minha parceira, você fala sobre captação, né? Então a gente fala também sobre todo um processo técnico, né, de avaliação. A Mauri, como é que acontece esse processo de criação dos projetos? Eu tenho um jargão, né, que diz que uma ideia não é um projeto, né? Então a gente e o grande desafio é a gente ligar aí o intangível, o universo ilimitado da arte, né? Porque na arte você pode viajar, a criatividade não tem limites, e você tem que formalizar isso na forma de um projeto. Isso é um desafio constante para a gente, porque a legislação às vezes sofre mudanças, né? Não só para a gente que está aqui preparando os projetos, mas também para aqueles que fiscalizam e fazem a gestão de funcionamento, né, desses mecanismos. Então, até se passou aí por um momento falando em análises subjetivas e tudo mais, então a gente tem um bom trabalho aí para poder fazer a criação do projeto, né, formalizar uma criação artística, quantificá-la também, né, que é uma coisa bastante difícil também, mas no meu caso e dos meus colegas de profissão aqui, já são aí mais de 30 anos que a gente faz isso. Mauri, eu acho importantíssimo, eu acho que na verdade esse é o ponto mais importante do nosso bate-papo, que é entender, como você bem disse, uma ideia não é um projeto e o que está por trás desse projeto, porque pelo que eu vejo, assim, que muita gente comenta da Lei Rouanet, parece que qualquer artista é só chegar, entregar uma ideia e assim passou, e aí quando a gente fala de recurso, seja público ou privado, né? Então, assim, não é tão fácil, tem que seguir uma série de regras. Você bem chegou a comentar um pouco sobre as alterações, eu estava lendo que teve algumas alterações recentes que estipulam, né, limite para cachê, limite, assim, de gastos que vão ter, né, com esse projeto. E agora que a gente já entendeu, então, um pouco mais dessa parte, como que fica essa avaliação? Afinal de contas, quem que vai avaliar se vale a pena ou não investir, né, nesse projeto desse artista? Eu quero reforçar mais uma vez a questão da capacitação, né? Que é um desafio. Por exemplo, eu estou de volta a Minas Gerais desde 2000 e a gente vê essa dificuldade. Os artistas também têm que procurar informação, né? Vocês são jornalistas, sabem a importância que a gente tem que procurar informação.
A análise, eu já fui parecerista do Ministério, eu acho que a gente tem que seguir algumas regras das instruções normativas, e você passa por 2 critérios, na verdade. O primeiro é o critério de você aprovar o projeto no Ministério do Turismo, e depois que você consegue esse certificado para captar recursos no mercado, a iniciativa privada também, as empresas também têm que acreditar no seu projeto. Então, primeiro você convence o Estado a te dar o incentivo e depois você tem que mostrar para as empresas que o seu projeto é bom, que ele tem retornos institucionais para ela e também que ele tem uma importância no mercado cultural e social, né, de onde ele está inserido. E a Mauri, vira e mexe, a Lei Rouanet aparece, né, na mídia, seja espalhado aí por fake news, seja por pessoas tentando entender um pouco mais, né, sobre quem tem esse direito a essa lei de incentivo. E é claro que esse assunto voltou com a grande polêmica, então, né, envolvendo os cachês milionários dos sertanejos, como a gente bem disse no início da nossa entrevista, e o Ministério Público de Roraima começou, então, a investigar a contratação de um show do cantor Gustavo Lima por R$800 mil em São Luís, cidade de apenas 8 mil habitantes no interior do estado. E além do Gustavo Lima, a Prefeitura de São Luís também contratou César Menotti e Fabiano por R$150 mil e Solange Almeida por R$108 mil. Tudo começou no início de maio, quando o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, disse no palco de um show, abre aspas, "Nós somos artistas que não dependemos de Lei Rouanet. Nosso cachê quem paga é o povo." Fecha aspas. Na sequência, ele ainda alfinetou a Anitta, dizendo que não precisava fazer tatuagem na região anal, assim como a cantora. Na ocasião, Zé Neto se apresentava em um evento na cidade de Sorriso, no Mato Grosso. O show foi totalmente pago pela prefeitura do município, no valor de R$400 mil. A polêmica se espalhou pela internet e trouxe à tona os valores exorbitantes pagos por prefeituras de cidades pequenas a artistas, seja do sertanejo ou não. Gustavo Lima teve shows cancelados em Teolândia, na Bahia, e Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais. Na cidade mineira, o cachê seria no valor de R$1.2 mil. Então a gente viu, né, Mauri, que essa questão, a gente não está falando ali da Lei Rouanet, né, mas de licitação. Para a gente poder sair desse lugar de desinformação, explica um pouquinho para a gente a diferença. Eu acho que tem aí também a diferença está na forma de financiamento, porque no mundo inteiro a importância do setor público para o financiamento da cultura é imprescindível. Até mesmo grandes eventos que vocês veem, filmes, por exemplo, o filme dos Vingadores, por exemplo, então teve financiamento público, mas tem um retorno também financeiro muito, muito grande. Eu acho que além da questão de se tentar trabalhar na forma da lei, vem aí uma questão ética e moral, né? Eu gosto de dar um exemplo, por exemplo, de alguns projetos que a gente faz, porque quando se fala em 800 mil, em 700 mil, hoje existe uma vertente também dentro das cidades onde se fazem belos eventos e festivais, e com um valor desse você traz um monte de artistas, você oferece estrutura para produtores e pessoas da área de gastronomia ou da área de entretenimento para toda a cidade. Você faz o recurso girar muito mais entre os artistas da região, mas isso é uma opção que a gente dá. Eu acho que toda forma de arte é válida, mas as pessoas distorcem muito a lei, né, e não olham para uma questão ética e moral de onde ela trabalha.
Mauri, quando a gente fala de cultura, a gente fala desse investimento também em lazer, em entretenimento para a população, mas também não só isso, como você bem falou aí, para a economia em si, né, girar. E a cultura contribui muito bem para isso, mas isso a gente vai falar na volta do nosso intervalo. Então, se você aí de casa tem alguma dúvida, alguma questão sobre a Lei Rouanet, manda pra gente, aproveita esse intervalo, esse tempinho para mandar a sua pergunta, opinião ou comentário, então, sobre esse tema que a gente quer muito a sua participação para esclarecer, então, afinal de contas, quem tem acesso, quanto de dinheiro é envolvido nesse recurso. Então, a gente espera a sua participação, a gente volta já já. Voltamos com Manhã Diversa, que hoje discute a Lei de Incentivo Cultural Federal, Lei Rouanet. Quem está ajudando a gente a entender melhor como esse instrumento de democratização da cultura funciona é o consultor em projetos culturais incentivados, Amaury Rocha. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Manhã Diversa, Amaury. E eu volto puxando esse assunto até para a gente poder frisar. Durante todo esse processo, né, do incentivo da lei, o que é responsabilidade, Amaury, do Estado, de fato, e qual que é esse papel de atuação das empresas privadas? O Estado, ele dá o incentivo, né, como se ele desse uma carta de crédito em certo valor para poder financiar o seu projeto cultural. Com essa carta de crédito, você procura as empresas que pagam esses impostos e após a empresa aportar recurso para o seu projeto, ela pode abater nos impostos dela, além de se beneficiar dos incentivos fiscais, ela pode trabalhar retornos institucionais, sociais ou de marketing e até mesmo de ativação de marca, dependendo do tipo de projeto. E falando então sobre esse retorno, né, segundo a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, a lei gera em média um retorno de R$ 1,59 a cada R$ 1 investido. Por isso, então, é possível afirmar que o investimento na cultura gera aí, de fato, um impacto relevante quando a gente fala de economia? Sem dúvida, esses estudos já existem há muito tempo. Por exemplo, desde os anos 90, a Universidade de São Carlos também fez um estudo desse tipo. Por exemplo, no audiovisual paulistano, cada real investido gera mais de R$20. Um audiovisual, por exemplo, ele movimenta praticamente todos os setores, né? Há cidades no mundo que até retornam parte dos valores obtidos em projetos culturais e ainda assim ela, devolvendo alguma coisa para os projetos, ainda traz recursos importantes para a cidade. A gente pode dar, por exemplo, quando você chega para filmar numa cidade, hotel, restaurante, transporte, serviços de segurança, serviços de limpeza, os mais diversos tipos de serviços são necessários para se realizar vários tipos de projetos culturais. E é nesse caso que esse retorno acontece, né? Não é só no cachê dos artistas, é no aluguel de equipamentos, é na logística. Então isso realmente multiplica. E inclusive esses tipos de serviço acabam gerando também mais impostos, porque através da lei de incentivo tudo tem que ser feito muito dentro da legalidade. Aproveitando, Amaury, que você falou de cachê, existe um limite para esses cachês dos artistas? Olha, agora a partir de fevereiro veio uma limitação de que um cachê seria no máximo de R$3.000, com uma pequena diferença talvez para maestros. Eu acho que é uma crítica porque em qualquer mercado os produtos não são nivelados, né? Um carro popular não tem o mesmo preço de carros de outras categorias.
que levam mais materiais, que têm mais retornos e benefícios, né? Então, eu acho que essa limitação no valor do cachê, ela desvaloriza, ela não pode ser linear para todos os tipos de artistas, né? Nós temos artistas que estão começando, a gente tem artistas que já estão estabelecidos no mercado, a gente tem até a lei da oferta e da procura, né? Artistas que são mais procurados, o cachê deles é maior, né? E a falta de democratização no acesso contribui, então, para a disseminação de fake news envolvendo a Lei Rouanet. E como a gente viu, né, os últimos dados aí disponibilizados são lá de 2018, então realmente isso também contribui, né, para essa onda aí dessa disseminação de notícias não verdadeiras, né? E o que você acha, então, importante a gente desmistificar aqui na nossa conversa, que ronda aí, né, os grupos de WhatsApp, falando sobre as leis de incentivo, seja a Lei Rouanet, seja essas licitações que a gente também trouxe. Então, assim, quais pontos talvez você chamaria a atenção nessa nossa conversa? O primeiro ponto eu acho que eu passo, e que é muito recente, né, é que a gente está passando por um momento assim realmente inédito, né, que é uma demonização, está havendo ódio entre as camadas da população, a gente está vendo até mesmo guerras culturais, que foi o caso aí da matéria que vocês colocaram, né? Isso é um retrocesso muito grande. Eu acho que a gente passa por um momento em que discutir arte e cultura no país está sendo feito de uma forma muito barata e muito superficial. Então é um retrocesso. Eu acho que no caso da Lei Rouanet, ela tem um mecanismo super rigoroso, onde é muito claro que haja descentralização de recurso, que haja orçamentos, tomadas de preço, as movimentações, como eu disse, financeiras totalmente dentro das legalidades fiscais, uma prestação de contas que é complexa, que dá atenção rubrica por rubrica, despesa por despesa. A conta corrente tem acompanhamento da movimentação online pelo governo. Então, esse retrocesso que eu digo, por exemplo, tem a transparência, né? Tem o portal Salic Web. Inclusive, nesse portal, agora eles atualizaram um pouquinho. Tem alguns dados até agora, até 2020. Nesse portal você pode pesquisar empresa, você põe lá o CNPJ da empresa, você vai ver quanto que a empresa já aportou e para quais projetos ela aportou. Você coloca o proponente, você já vê quantos projetos esse proponente já teve aprovado, quanto ele captou, o que ele pagou para cada um dos fornecedores. Eu procuraria, assim, em outros setores que recebem incentivos do governo federal, considerando também que o incentivo à cultura ele é ínfimo em relação a muitos outros incentivos que existem no país, que houvesse tanta transparência e tanto rigor quanto existe na Lei Rouanet. Excelente, Amaury. E eu achei interessante você comentar sobre esse cenário de uma forma geral, porque a gente entra nessa cultura de polarização, né? Então, o nosso país acaba sendo como se fosse um grande futebol, né? É uma disputa. A gente não consegue enxergar no outro essa extensão da gente, né? E a cultura, de uma forma geral, a gente não está falando de algo pontual. A cultura, ela faz parte do nosso dia, né? E achei fundamental também essa observação que você fez no final quanto às prestações de contas. Então, elas acontecem de um jeito bem transparente. Você consegue reforçar para a gente quais caminhos de informação para quem ainda tem alguma dúvida sobre essas prestações de contas? Onde a gente consegue achar essas informações? Então, existe, é só colocar nos sites de busca, Salic Web, tá? SALICWEB. B de bola. Ótimo. E como eu disse lá, você... Pode continuar. A gente está tendo um delay, mas acontece. Entrevista ao vivo e pela internet é assim.
Eu estou ouvindo o delay aqui, eu espero às vezes passar. Eu quero também deixar lembrar aqui que nós somos fiscalizados pela Secretaria de Cultura, podemos ser fiscalizados pelo Ministério Público, está totalmente aberto, e até mesmo pela CGU e pelo TCU. Como eu disse, e outra coisa, a movimentação financeira que a Lei Rouanet faz, ela é muito pequena, se você considerar aí saúde, educação, assistência social, previdência, faz diferença quase que nenhuma, né? Eu queria falar mais um pouco também, uma coisa que é muito discutida no nosso meio, e aí questão dessa polarização também, é que o acesso à cultura é tão importante que o pior é que quem não sabe o quanto nós precisamos dela para a gente não perder nossa identidade, nosso espírito crítico, ter uma melhor compreensão do mundo, né? A gente sabe como a cultura é essencial para a felicidade humana, né? E essa demonização desse instrumento que hoje eu considero até assim, a gente brinca muito, fala que é uma muleta. Mas é o seguinte, se há uma obrigação constitucional do poder público apoiar a cultura e incentivar quer dizer financiar sem dúvida nenhuma, que outras alternativas podem ser apresentadas? Então acho que o poder público também, se ele critica, ele tem a obrigação de oferecer alternativas, como acontece em estados do mundo inteiro. Né? Exatamente, Amaury. E eu acho importante exatamente a gente conseguir estar mais do que esclarecido, né? Que a cultura ela não é um entretenimento, apenas um lazer. Ela é uma questão de autoexpressão, de sobrevivência e de boa vivência, né? Ela está em absolutamente tudo. Ela não está naquela coisa, o dia passa e só em um momento eu vou escutar a música. Não, a arte ela te acompanha, né? Durante todo o dia e toda a vida. E como a gente viu isso na pandemia, né? Se não fosse a cultura, aonde estaríamos? Sabe-se lá, né? Como estaríamos? Nesse momento aí de isolamento. Para a gente finalizar, então, o nosso bate-papo, pelo que eu entendi, então, com esses cachês, né, baixos, esses critérios aí maiores, o objetivo talvez seria, então, incentivar mais os pequenos e médios produtores culturais, ao invés, então, desses grandes artistas que já estão consolidados na cena musical? Eu quero reforçar mais uma vez a questão da capacitação daqueles que podem, porque a lei sempre é uma lei, não é um programa de governo, é uma lei, ela sempre esteve acessível a todos. O que falta é uma capacitação, e essa capacitação ela é um desafio muito grande para o nosso meio. Porque, sim, ela atinge pequenos artistas, vamos dizer assim, artistas que vivem no mercado de menor movimentação financeira. Eu dei agora esse exemplo, né, de projetos, alguns projetos que a gente tem feito para cidades do interior, onde ela, utilizando a lei de incentivo, movimentando, às vezes, um valor que seria um cachê de um artista aí do mainstream, da parada de sucesso, que nem existe mais parada de sucesso, né? Existe aí o que está bombando no streaming, né? Então o valor de um cachê desse, você monta barracas para toda a cultura gastronômica e artesanato local. Você pode oferecer uma gama enorme de shows, porque são cachês mais baratos, trazendo bons artistas, oferecendo a esses artistas equipamentos de qualidade também, o que é interessante, porque muitas vezes eles não têm oportunidade de tocar num bom palco, com um bom som, né? Esse tipo de evento tem feito alguma modificação, porque ele também faz essa descentralização. Se a gente não consegue levar a capacidade do artista de ser beneficiado pelo projeto, pelo menos a gente consegue capacitar as entidades, as fundações, as empresas fomentadoras de cultura, para que elas
fazendo um projeto, possam realizar esse serviço. Outra coisa que é muito importante até falar nisso, é que se você verificar os dados, projetos ligados diretamente aos artistas têm um valor e uma proporção muito menor do que os valores que são alocados para equipamentos públicos, tais como museus, fundações, exposições itinerantes. As entidades culturais recebem muito mais recursos do que propriamente os artistas. E eu só queria também acrescentar que hoje a exigência do profissionalismo na nossa área está nas mesmas condições do que qualquer outro setor da economia. Então, em qualquer setor da economia, a gente encontra pessoas, atitudes e negócios de todas as formas, sejam elas honestas ou desonestas, né? Então, eu posso dizer que no quesito fiscalização, o incentivo fiscal da Lei Rouanet é muito rigoroso. Eu até gostaria que ele fosse colocado para outros setores da economia, com a transparência, por exemplo, que existe no Salic Web, né? Amaury Rocha, consultora em projetos culturais incentivados, marcou presença aqui no Manhã Diversa, trazendo esclarecimentos sobre a Lei Rouanet, diminuindo, né, essa margem para desinformação, para fake news. Muito obrigada, Amaury, pela sua presença, foi uma honra. Eu que agradeço aqui a oportunidade, espero ter contribuído, é super importante, como eu disse, eu nunca vi um momento tão distorcido como esse, e também vamos discutir a nossa cultura, vamos voltar à discussão da nossa cultura num patamar mais interessante do que esse nível aí que a gente presencia hoje. Mas eu acho que a gente tem sempre que acreditar. Quem é da área da cultura acredita sempre, e estamos aí à disposição também. É isso aí, a luta continua e o Manhã Diversa está sempre aí com um espaço aberto para a gente enaltecer a importância da cultura. E aproveitando então que a gente está falando de cultura, cultura também é gastronomia, e gastronomia é claro que lembra o quê? Bora Hangar, e o nosso chefe Arthur Veloso continua fazendo as receitas típicas das festas juninas, que são tradição no nosso país, e hoje ele vem, gente, com um espetinho de queijo coalho e suco de milho verde para ninguém botar defeito. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem ele com Bora Hangar.